Estamos então, desde o sábado, nós começamos aqui uma série. Irmã Marlene Severina, nós vamos orar, tá? Pelo Rafael. Vamos orar por ele sim. Desde sábado nós começamos aqui uma série. E a nossa série é em cima de um verso da Bíblia, lá do Apocalipse. Onde o Apocalipse diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, atenda. E é interessante, irmãos, que todos nós temos ouvidos. Por isso nós devemos atender, nós devemos obedecer a esse Deus. Quero também aproveitar aqui e mandar um abraço para o pastor Edival, o pastor Charles, que está aí nos acompanhando, a irmã Gilcélia, tá? A irmã Gilcélia Brum. Obrigado pela companhia de vocês. Então hoje nós vamos para o nosso segundo episódio da série Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, e eu quero ler com vocês o verso 10 desse capítulo. Apocalipse capítulo 3, no verso 10, diz assim, ó: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse capítulo 3, irmãos, tem uma promessa divina para nós. E a promessa divina é de nos guardar, de nos proteger, de cuidar de cada um de nós. E eu quero neste momento, então, sobre esse assunto, que é a nossa série de quem tem espírito ouça, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A verdade, irmãos, é que nesses últimos dias os livros de Apocalipse e Daniel têm sido livros muito estudados. Até porque esses livros eles relatam as profecias, principalmente as profecias que estão acontecendo e as que ainda vão acontecer. Então esses dois livros têm despertado muito interesse das pessoas. As pessoas têm despertado o interesse de estudar, têm estado curiosas para saber se realmente esse momento que estamos passando é parte do cumprimento das profecias. E a maioria das pessoas, então, tem se dedicado, tem buscado entender as profecias registradas nesses dois livros. Como eu disse, Daniel e Apocalipse. Mas é interessante, irmãos, em especial o verso que acabamos de ler, que está no livro de Apocalipse, ele promete bênçãos. Esse livro ele começa trazendo bênçãos. Eu falei para vocês aqui no primeiro episódio do sábado, que as bênçãos elas são direcionadas para os que ouvem, para os que leem e para os que guardam as palavras desse livro. Então existem bênçãos registradas para aqueles que estudam, para aqueles que guardam, para aqueles que ao entenderem qual é a vontade de Deus, automaticamente aceitam. E é isso que nós precisamos entender. O livro de Apocalipse, irmãos, é um livro tão especial que ele começa e termina falando de Jesus. Assim é o livro de Apocalipse. Ele começa falando de Jesus e ele termina falando de Jesus. O livro de Apocalipse, na verdade, para os teólogos, para os estudiosos, é considerado o quinto evangelho. Na verdade, nós sabemos que os 4 primeiros livros do Novo Testamento são considerados os 4 evangelhos. Mas alguns estudiosos hoje já colocam o livro de Apocalipse como o quinto evangelho. E as narrativas desse livro, ou o conteúdo desse livro, eles então estão, a maioria deles, para o futuro. É mais ou menos assim, ó: Jesus disse para João para escrever tudo o que iria acontecer, ou os últimos acontecimentos da terra. Tudo isso está dentro do livro de Apocalipse. Por isso é interessante, irmãos, nós que temos ouvidos, ouvirmos e obedecermos, atendermos o que o Espírito está nos falando. Porque o livro de Apocalipse, em especial, também o livro de Daniel, mas o livro de Apocalipse, que é o que nós estamos falando aqui, ele vem mostrando os últimos acontecimentos da história da terra. Como são os últimos acontecimentos, nós precisamos entender, para que automaticamente venhamos nos situar no tempo, venhamos saber, irmãos, que não precisamos ter desespero. Até porque o livro começa falando de Jesus, o livro termina falando de Jesus. E nós já cantamos que Jesus é o nosso amigo precioso. Ele é o nosso amigo. Porque Ele é o nosso amigo, nós não precisamos temer. Basta nós conhecermos o que o livro, a mensagem que o livro contém.
Esse livro, irmãos, em especial, ele traz as características do povo de Deus. Deus tem um povo nessa terra, é verdade? Eu já disse para vocês no sábado. O governo dessa terra é do mal, é de Satanás. Mas nessa terra, neste lugar, Deus tem um povo. E o livro do Apocalipse, ele mostra as características desse povo. Quando nós vamos para o capítulo 12 de Apocalipse, lá estão as características desse povo. Apocalipse diz que o povo de Deus, nos últimos dias, eles iriam obedecer os mandamentos de Deus. É uma das características do povo de Deus. Eles obedecem os mandamentos. E quais são os mandamentos que aqui esse povo obedece? Quando nós vamos para o livro de Êxodo, no capítulo 20, a partir do verso 1, lá estão os mandamentos de Deus. E o povo de Deus, o Apocalipse diz que uma das características do povo de Deus, nesses últimos dias, uma das características é essa: eles obedecem os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Deus. Eles guardam os mandamentos de Deus. Essa é uma das características. E o Apocalipse continua dizendo que a segunda característica do povo, mesmo eles vivendo neste lugar contaminado pelo pecado, governado pelo mal, a segunda característica, Apocalipse diz que eles têm o testemunho de Jesus. E é interessante que você vai um pouquinho mais à frente, no capítulo 19, no verso 10, vai dizer que o testemunho de Jesus é o dom da profecia, é o espírito da profecia. Então, esse povo, ele tem essas duas características, o povo de Deus na terra, segundo o livro de Apocalipse, que é a revelação de Deus para nós. O povo de Deus tem duas características: eles guardam os 10 mandamentos, os mandamentos de Deus, e também ele tem a orientação profética. É interessante, irmãos, quando nós pensamos nos 10 mandamentos, automaticamente a nossa mente é remetida para o Monte Sinai. Foi lá no Monte Sinai que Deus pediu para Moisés subir. E lá, depois de conversar um pouco com Moisés, Deus entregou nas mãos de Moisés a sua lei. E na lei que Deus entregou para Moisés, tinham 10 mandamentos. É interessante também nós entendermos que toda a Bíblia foi escrita, Deus, na pessoa do Espírito Santo, inspirou os homens a escreverem. Porém, todavia, entretanto, não foram os 10 mandamentos escritos pelos homens. Os 10 mandamentos que a Bíblia registra, que são a lei de Deus, ele foi escrito, a Bíblia diz, pelo próprio dedo de Deus. O próprio dedo de Deus foi que escreveu os 10 mandamentos. Deus não permitiu que ninguém escrevesse, ele mesmo escreveu os 10 mandamentos. Pensando nisso, algumas perguntas para você, para nos fazer pensar. Primeiro, por falar na lei de Deus, você conhece a lei de Deus? Você alguma vez já estudou sobre a lei de Deus? Você entende que a lei de Deus é imutável? Não permita que as pessoas digam para você que você acredite que a lei de Deus foi cravada na cruz, porque é mentira. A lei de Deus é imutável. Toda a Bíblia, Deus inspirou os homens para escreverem. Porém, os 10 mandamentos, a Bíblia diz que ele escreveu com o próprio dedo dele. É imutável, da maneira que Deus é imutável, a sua lei também é, e é uma das características do povo de Deus, que o livro de Apocalipse aborda. A lei de Deus é imutável da maneira que ele é. A lei de Deus é tão importante para os seus filhos fiéis, que mesmo nas dificuldades que eles passam nessa terra, eles vivem obedecendo e guardando esta lei, porque assim é o que Deus espera deles. Agora, com relação à segunda característica, que é o testemunho de Jesus, que é a segunda característica do livro. Segundo o Apocalipse, eu já disse, o testemunho de Jesus da profecia é orientação profética. Então, o povo de Deus nos últimos dias, segundo o livro de Apocalipse, eles iriam observar os 10 mandamentos e eles também aceitariam a orientação profética. A serva do Senhor, irmãos, ela nos orienta, que nos adverte que o último engano de Satanás nessa terra vai ser exatamente tentar anular a orientação profética ou o testemunho de Jesus. O último engano de Satanás, ela diz, vai ser levar o povo
a anular, a rejeitar a orientação profética. E aí você pode perguntar, pastor, por que ele vai fazer isso? Simples. Porque a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Sem orientação profética, o povo é levado à corrupção. Eles são corrompidos. Por isso que o inimigo tem tanto interesse de rejeitar, ou levar as pessoas a rejeitar a orientação profética. Mas o povo de Deus, nesses últimos dias, irmãos, segundo a revelação do Apocalipse, eles têm essas duas características. Eles guardam a lei de Deus e eles têm a orientação profética. Porque a orientação profética, eles sabem, é a Deus vai ajudá-los, para que eles não se corrompam, para que eles não abandonem, para que eles prossigam, para que eles continuem acreditando que Deus vai levar ou vai cumprir a promessa que ele fez. A orientação profética, irmãos, nós podemos automaticamente, voltando à Bíblia, a orientação profética, quando Amós diz assim, ó, que Deus ele não faz coisa nenhuma, ou ele não faz nada, antes de avisar. E diz Amós que a maneira que Deus avisa é através dos seus servos, os profetas. Então Deus não precisa, mas todas as vezes para ele agir ou para ele fazer alguma coisa, ele manda avisar, ele manda um recado, ele manda a mensagem. E a maneira que Deus usa para nos avisar o que ele vai fazer, diz a Bíblia, é através dos seus servos, os profetas, é através da orientação profética que nós, seres humanos, aqui nesta terra, temos então a revelação de Deus, ou temos o que Deus espera de nós, a mensagem divina. Os profetas, eles são a boca de Deus. Os profetas, eles falam em nome de Deus. É por isso que nós, como povo de Deus, como filho de Deus, precisamos aprender a valorizar a orientação profética. Em cima disso, irmão, dessas duas características do povo de Deus, nesse tempo, eu não tenho dúvida. E o que eu vou dizer para vocês, eu vou falar sem medo de errar. Eu vou falar sem medo de errar. Irmãos e amigos, eu diria para vocês que praticamente todos os problemas que temos como seres humanos nessa terra é porque simplesmente nós estamos deixando de acreditar na orientação profética. Todos os problemas praticamente existentes na vida do ser humano é porque eles estão deixando de acreditar na orientação profética. E como a nossa série é Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E porque muitas das vezes nós temos ouvidos, mas não ouvimos a orientação profética, o que o Espírito diz à igreja, é que nós temos enfrentado tantos problemas. Tantos problemas têm levado os seres humanos a desistirem, porque nós não temos ouvido a orientação profética. E aí, todos os problemas que temos é devido à resistência com relação à orientação profética. É preciso, irmãos, com relação à orientação profética, aprendermos a obedecer. É preciso aprender a dar ouvidos à orientação profética, porque sem orientação profética, sem a profecia, diz a Bíblia, o povo se corrompe. O povo automaticamente abandona Deus sem orientação profética. Sem orientação profética, o povo é levado ao pecado, o povo é levado à corrupção. Sem orientação profética, o povo perde o rumo. E Deus, na sua bondade, queridos, Ele facilitou para que a sua igreja, para que o seu povo tivesse a orientação profética. Porque sem orientação profética, o povo perde o rumo. A Bíblia revela, irmãos, com relação à orientação profética, que o povo de Deus, quando eles acreditam na orientação profética, eles prosperam. A prosperidade à luz da Bíblia não é eu ter muito dinheiro, não é eu ter muitos bens. A orientação bíblica com relação à prosperidade é quando eu acredito na orientação profética, quando eu acredito nos profetas. A Bíblia diz assim, ó, crede nos profetas e prosperareis. Acreditem nos profetas, acreditem na orientação profética e vocês vão prosperar. Porque a prosperidade na mente de Deus, a prosperidade à luz da Bíblia, não são bens, não é dinheiro. Não é isso. Prosperidade, né? Na visão de Deus, prosperidade na Bíblia, irmãos,
é eu vivendo num lugar contaminado pelo pecado. Mas não apenas cantando, pode cair o mundo, estou em paz. É eu viver em paz. Acreditando que tudo, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, vai passar. Acreditando que o Deus que me trouxe até aqui é o Deus que vai me levar para a vitória final. Acreditando que Deus, Ele não faz nada pela metade. Orientação profética nos faz entender, irmãos, que a prosperidade é uma crença, é eu ter a certeza que Deus nunca mesmo vai me abandonar, nunca vai me deixar sozinho. Ele vai ter os meios dele direcionar a minha vida para o propósito dele. Isso é prosperidade à luz da Bíblia. Temos vivido dias difíceis, não temos como negar. Temos vivido dias ruins, não tem como negar isso. Temos vivido dias complicados, tudo isso é verdade. Porém, o que eu e você, o que nós não podemos esquecer, que as orientações que Deus nos deu, através, irmão, dos profetas, com as orientações que temos, nós não temos motivos para ficar justificando o desespero e o medo que muitos têm vivido. Muitos têm vivido no desespero, desesperados. Muitos têm vivido com medo. Porém, irmãos, não justifica viver nesse desespero, com esse medo, já que nós temos a orientação profética. Porque é isso que eu disse para vocês, que praticamente todos os problemas que temos, inclusive do medo, do desespero, é por falta de crença na orientação profética. A falta de crer na orientação profética leva o ser humano ao desespero, leva o ser humano a tomar atitudes desesperadas, leva o ser humano ao medo. Muitos cristãos, irmãos, muitos, têm vivido com sentimentos aflorados. E a semana passada eu estava pensando sobre isso. Por quê? É verdade, todos nós temos sentimentos, os sentimentos quem nos deu foi Deus. Porém, o Deus que nos deu sentimento, ou sentimentos, Ele também nos deu uma razão. E o nosso dilema, irmãos, porque não acreditamos na orientação profética, nós temos deixado o sentimento sobressair acima da razão. E quando o sentimento sobressai acima da razão, nós temos problemas gravíssimos. Como eu disse para vocês, a semana passada eu estava pensando sobre isso. E eu até fiz uma frase, depois eu levei para minha esposa para dar uma olhada na frase. E a frase é assim, ó: uma vida governada por sentimentos atrofia a razão. Eu vou repetir. Uma vida que é governada por sentimentos, ela atrofia a razão. Seres humanos com razão atrofiada, porque estão sendo governados por sentimentos. Queridos, é bem verdade que quem nos deu sentimentos foi Deus. Mas esse Deus que nos deu sentimentos, Ele também nos deu a razão. E uma vida que é governada por sentimentos, ela perde a razão, ela atrofia a razão. Ai, irmãos, quando Deus nos deu orientação profética, Ele nos deu, irmãos, também pensando nisso, para que nos ajudasse, para que o sentimento do medo, para que o sentimento do desespero não nos levasse ao caos. Ao contrário, todas as vezes, irmãos, quando nós somos racionais ou quando usamos a razão, nós estamos vivendo momentos difíceis, complicados, mas aí nós vamos para a orientação profética, e a orientação profética nos faz entender que esse Jesus um dia também passou por momentos difíceis, complicados, mas ele venceu. E quando ele venceu, ele foi embora, mas antes de ir embora ele nos fez a promessa: eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto para buscar vocês. É por isso, irmãos, que nós precisamos acreditar na orientação profética. Porque se nós ficarmos sendo governados por sentimentos, nós vamos atrofiar a nossa razão, e uma razão atrofiada, a pessoa automaticamente ela vai perder o sentido de viver, porque os sentimentos vai levá-los a tomar algumas decisões ou atitudes desesperadoras. Nós precisamos acreditar na orientação profética.
para que nós venhamos raciocinar, que nós venhamos usar a razão. Senão nós vamos ser com certeza governados por sentimentos e teremos automaticamente essa razão atrofiadas. As mais vigorosas mentes, diz a serva do Senhor. Olha que interessante, é a citação dela. As mais vigorosas mentes, se não forem guiadas pela palavra de Deus, elas se tornam desnorteadas e sem rumo. Não importa se a razão, se a mente é vigorosa, mas se elas não tiverem a guia profética, a orientação profética, se ela não tiver o direcionamento da palavra, a serva do Senhor diz, essa mente, mesmo sendo vigorosa, mesmo sendo a mente forte, com muito vigor, ela vai ser desnorteada, ela vai perder o rumo. Porque, irmãos, Deus, Ele nos deu orientação profética para nos fazer situarmos no tempo, para a gente não perder a razão, para a gente entender o momento em que estamos vivendo. É ruim? É complicado? É difícil? Mas a orientação profética, irmãos, ela vai nos situar no tempo. E quando ela nos situa no tempo, automaticamente essa palavra ela vai direcionar a nossa vida. É por isso que precisamos aprender cada dia a termos uma mente guiada pela palavra, pela orientação profética. Porque com a mente guiada pela orientação profética ou pela palavra, nós vamos automaticamente entender que mesmo as coisas nessa terra estando ruins, mesmo o inimigo direcionando as coisas cada dia para complicar mais o nosso caminho, mesmo ele colocando as provas na nossa frente, nós entenderemos através da palavra, da orientação profética, nós temos Deus. Deus está conosco. Nós temos Deus. Deus está conosco. A palavra vai nos fazer entender que Deus está conosco. E quem é Deus? Deus é aquele que não patrocina fracasso. Deus é aquele que nunca teve uma derrota. Deus é aquele que nunca perde. Deus é aquele que sempre vence. O inimigo pode dificultar as coisas, sim, ele vai fazer isso. Mas a orientação da palavra, a orientação profética, irmãos, vai nos fazer estar firmados para saber que nós temos Deus conosco. E a Bíblia diz assim, se Deus está com você, quem é que vai ser contra você? Quem será contra nós se Deus está conosco? Quem? Ele não patrocina derrota, ele não patrocina fracasso, ele é vencedor por natureza. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ser dirigidos ou guiados pela palavra. Precisamos aceitar e entender a orientação profética. A orientação profética, irmãos, ela é a base para fundamentar a nossa fé. Nós precisamos. Tem um pensamento, irmãos, que eu gosto. E quando eu li o pensamento, eu fiquei relendo várias vezes. E ao reler várias vezes, eu decorei esse pensamento. E esse pensamento muito me ajuda. O pensamento diz assim, nunca esqueça nas trevas o que Deus te disse quando você estava na luz. Nunca nas trevas, nunca no momento difícil, nunca diante das provas, esqueça o que Deus disse para você quando você estava na luz. Ai, irmãos, nós precisamos aproveitar quando estamos na luz, porque quando nós formos levados para as trevas, nós não esqueceremos o que Deus nos disse quando estávamos na luz. Eu quero perguntar para você, você ainda se lembra o que Deus te disse quando você estava na luz? Você se lembra o que Ele te falou? Quando você estava na luz, e hoje vivendo esse momento difícil, esse momento complicado, o que Deus falou com você faz sentido? O que Deus falou com você quando você estava na luz? O que Deus disse para você? Sabe, Deus disse muita coisa para mim. E dentre tantas coisas que Ele me disse, eu não esqueço. Ele disse assim, Aldair, não se preocupe, porque 1000 vai cair do teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Ele me disse isso quando eu estava na luz.
Por isso, quando eu estou nas trevas, por isso, quando eu estou num momento difícil, num momento complicado, eu lembro disso. E eu posso cobrar a Ele, eu posso cobrar dele, porque Ele disse isso para mim, que 1000 ia cair do meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não seria atingido. O que Ele disse mais quando eu estava na luz? Ele pediu, daí deixa eu ser o seu pastor. E eu falei, tá bom, Senhor, seja o meu pastor. E na hora que eu permiti que Ele fosse o meu pastor, Ele disse, fica tranquilo, porque a partir de hoje nada vai faltar para você. Ele me disse isso. O que Ele me disse mais quando eu estava na luz? Ele disse, daí, você já viu alguma vez uma mãe esquecer da mama ao filho? Nunca vi. É verdade, daí a mãe, ela não esquece no momento de dar a mama, de dar o mamar para o seu filho. Mas eu daí deixa eu te dar uma garantia. Ainda que a mãe esquecer de dar mamar para o filho, ou daí eu jamais vou esquecer de você. Eu nunca vou esquecer de você. Deus me disse isso quando eu estava na luz. E agora, no momento de trevas, no momento difícil, eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer disso. Ao contrário, Ele me dá liberdade para que eu cobre Ele, o cumprimento da promessa. Ele me dá essa liberdade. E eu digo para vocês, queridos, Ele disse muitas coisas para mim. E nos momentos de trevas, nos momentos difíceis, nos momentos complicados, que eu sempre lembro Ele do que Ele me disse. E Ele fala, ó, daí fica tranquilo, o que eu falei está garantido, pode ficar tranquilo. É por isso, irmãos, que eu tenho paz. É por isso que eu não vou me desesperar. É por isso que eu não vou ficar com medo. Porque Ele sempre garantiu, ó, daí o que eu prometi eu cumpro. Mas, meus irmãos, é a orientação profética, é a palavra, é a palavra. Nunca esqueça da palavra, a palavra de Deus. Ele disse para você, se você esquecer da palavra, o diabo vai desvirtuar você, para fazer você desistir do precioso Jesus, do amigo precioso. A serva do Senhor, irmãos, no livro Medicina e Salvação, na página 73, ela diz assim, ó, o conhecimento experimental do poder da graça é mais valioso do que a prata e o ouro. O conhecimento experimental, sabe? Conhecimento é uma coisa, conhecimento experimental é outra. O conhecimento experimental, irmão, diz ela, que vale mais do que o ouro e a prata. O que é conhecimento experimental? É eu conhecer o Deus da Bíblia, é eu experimentar o que o Deus da Bíblia disse. Porque o que vale para mim a Bíblia, se ela me contar a história que Deus abriu o mar vermelho, e se eu tiver o mar vermelho Ele não abrir? O que adianta eu contar as histórias da palavra, se o Deus da palavra não for meu Deus? Então eu vejo aqui, irmãos, que Deus abriu o mar vermelho no passado, mas essa Bíblia, a palavra, a orientação profética diz que Ele não muda, e o Deus que abriu o mar vermelho no passado é o meu Deus, e Ele também pode abrir o mar vermelho para mim. É por isso que ela diz que o conhecimento experimental tem que ter um conhecimento. Muitas pessoas leram a Bíblia várias vezes, mas ainda não conseguiram ter esse conhecimento experimental. Porque esse conhecimento experimental, irmãos, é fruto de um relacionamento, é fruto de uma comunhão, é fruto de uma amizade. É por isso que todos os dias eu tenho que levantar cedo da minha cama e eu tenho que ir para o meu escritório, abrir meu coração para o meu amigo. Porque eu entendi que ele é um amigo bem precioso, ele é precioso, e eu tenho que falar com ele. E assim, irmãos, eu vou tendo, Deus vai me dando o privilégio de ter cada dia esse conhecimento experimental. Não é um conhecimento de ficar lendo a Bíblia, do Gênesis Apocalipse termina, todo ano, um ano bíblico. É preciso mais, é preciso conhecimento experimental. Quando a serva do Senhor diz que vale mais do que ouro e prata, esse conhecimento, irmãos, é valiosíssimo. Por isso ela diz, vale mais que ouro e prata.
O dilema de muitos hoje é que estão buscando muito ter ouro e prata, mas não têm valorizado o conhecimento experimental. O dilema de muitos hoje na terra é que vive nesse afã de ter ouro e prata. Mas existe algo que, segundo a serva do Senhor, vale mais do que ouro e prata. Muitos vivem na terra na busca desenfreada atrás de bens, de coisas. Mas, queridos, o que vale, segundo ela, muito mais do que ouro e prata, é o conhecimento experimental de Jesus. Infelizmente, muitos vivem nessa terra somente buscando ouro e prata, as coisas dessa terra. No livro Eventos Finais, na página 87, ela diz assim, ó: muitos têm esquecido que as riquezas acumuladas nesta terra logo serão inúteis. Muitos têm esquecido disso. As riquezas acumuladas nessa terra logo perderão sentido, perderão valor. Por isso, queridos, sabendo que existe algo mais valioso que ouro e a prata, o que é, pastor? Diz a serva do Senhor que é o conhecimento experimental. É você experimentar, conhecer cada dia mais Jesus. Porque a prata, o ouro dessa terra, daqui uns dias, ela diz, serão inúteis. E a Bíblia pergunta assim, ó: o que dará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Qual o valor da prata? Qual o valor do ouro se você perder a sua salvação? Qual o valor do ouro? Qual o valor da prata se você não for para o céu? Por isso, queridos, ao entender que existe algo mais valioso que ouro e prata, e ao entender que esse algo é o conhecimento experimental do meu Jesus, eu não abro mão disso por nada. Se eu tiver que me desprender, eu me desprendo de tudo. Mas se é mais valioso que ouro e prata, o conhecimento experimental do meu Jesus, é isso que eu preciso, é isso que eu tenho que buscar. E eu quero ir para o final da mensagem dessa noite, irmãos. Mas voltando ao nosso verso inicial de Apocalipse 3, verso 10. Diz assim, ó: porque você guardou a minha palavra. Porque vocês guardaram a minha palavra. Porque vocês guardaram a orientação profética. Guardar. Porque vocês valorizaram a minha palavra. Porque vocês valorizaram a orientação profética. E quando eu estava estudando sobre isso, irmãos, essa questão de guardar, eu lembrei de Jesus falando, logo após no verso 11, nós não lembramos, ele diz assim, ó: guardes o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. É o verso 11 do capítulo 3. E porque vocês guardaram a minha palavra, ele diz. O salmista, irmãos, ele dizia assim, ó: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O que precisa fazer hoje, o que precisa ser feito hoje, aprender a guardar a palavra de Deus. E aí, irmãos, ele diz assim, ó: porque vocês guardaram a minha palavra, eu vou guardar vocês da provação. Olha que interessante. Primeiro ele me pede para guardar a palavra. E se eu guardo a palavra, o verso diz, ele vai me guardar, ele vai me proteger na hora da provação. Eu vou guardar você. Irmãos, você acredita nisso? Você conhece quem disse essas palavras? Você tem guardado as palavras de Jesus? Até onde as palavras de Jesus são verdadeiras para você? Será que o seu medo que você tem hoje, será que o desespero que você tem tido hoje, não tem sido fruto da negligência por não guardar as palavras de Jesus? Será, irmãos, que o desespero ou medo que você tem hoje não é simplesmente fruto de não ter guardado as palavras de Jesus, de não ter valorizado as palavras de Jesus? Porque você guardou as minhas palavras, agora eu vou guardar você. Porque você guardou as minhas palavras, agora eu vou proteger você na sua provação. No momento difícil, eu vou proteger você. Quem está falando isso é Jesus. Irmãos e amigos, alguma vez ele já fez uma promessa para você que ele não cumpriu?
Por que não acreditar nisso? Alguma vez ele já deixou de cumprir alguma coisa que ele prometeu? Eu gosto desse verso, irmãos, e quando eu estava estudando esse verso 10 do capítulo 3, eu amei, porque aqui Jesus faz um trocadilho de palavras. Daí guarde a minha palavra, eu vou guardar você se você fizer isso. Olha, eu guardo a palavra e ele me guarda. Um trocadilho de palavras aqui, irmãos. Guarde a minha palavra, daí guarde a orientação profética daí. E fica tranquilo, eu vou guardar você na hora da aprovação. Na hora da aprovação, você não precisa desesperar. Na hora da aprovação, você não precisa ficar com medo, porque eu vou guardar você, eu vou cuidar de você, eu vou proteger você. Simples assim. Aí em 1 Samuel 2, no verso 30, diz assim, ó, aos que me honram, honrarei. Aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que guardam a minha palavra, eu vou guardar eles, eu vou proteger eles, eu vou cuidar deles. Porque aos que me honram, honrarei. O que Deus quer, o que Deus espera de mim, de você, o que Deus espera de cada um de nós, é que sejamos fiéis a Ele em tudo. Não é fácil, queridos, não é fácil continuar sendo fiel a Deus nos momentos difíceis, nos tempos difíceis, quando o inimigo tem dificultado as coisas. Não é fácil ser fiel, não é fácil manter a fidelidade a Deus. Mas é isso que Ele espera de mim e de você. É isso que Ele espera de nós. A serva do Senhor escrevendo, irmãos, no livro Testemunho para a Igreja, no volume 5, na página 136, ela diz assim, ó, permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria abandona. Participar das batalhas do Senhor quando poucos são campeões. Não é fácil, mas é a prova que Deus espera de você. Eu vou repetir. Permanecer em defesa da verdade e da justiça quando a maioria tem abandonado. Permanecer do lado de Jesus, permanecer na batalha do Senhor quando poucos são campeões. Não é fácil, mas é o que Deus espera de nós. Nos tempos finais dessa história, irmãos, da história da terra, quando o inimigo, sabendo que o tempo dele está acabando, e porque ele sabe que o tempo dele está acabando, ele vai ficar mais irado, cada vez mais cheio de ódio. E então ele vai atacar os filhos de Deus. Mas mesmo nesse ataque, Deus espera que sejamos fiéis a Ele, que mantemos a nossa fidelidade a Ele, acreditando que se nós hoje aprendemos a guardar a palavra, Ele vai nos guardar na hora da aprovação. Ele prometeu. É por isso que a serva do Senhor diz, irmãos, que estão chegando dias onde nós precisamos aprender a tirar calor da frieza dos outros. Nós precisamos, segundo ela, aprender a tirar coragem da covardia dos outros. Ela diz mais que nós precisamos aprender a tirar lealdade da traição dos outros. Quão difícil, meus irmãos, quão difícil é para nós seres humanos tirar calor da frieza. Quão difícil é fazer isso. Mas é isso que Deus espera de nós. Todos estão frios, mas os filhos fiéis de Deus estarão aquecidos pelo fogo do Espírito Santo. E é justamente o que nós precisamos da orientação profética. É assim que nós iremos conseguir tirar calor da frieza, porque o fogo do Espírito vai nos aquecer, vai direcionar a nossa vida. Quão difícil é tirarmos coragem da covardia dos perdidos, mas os filhos fiéis de Deus, eles entendem que Deus não tem dado espírito de covardia a ninguém. E porque Deus não dá o espírito de covardia, eles entendem que o espírito que Deus dá, como o apóstolo Paulo diz, é o espírito de poder, é o espírito de amor, é o espírito de moderação. Por isso eles conseguem, com a ajuda desse Jesus, a coragem diante de tanta covardia. Quão difícil é mantermos a lealdade a esse Deus diante de tantos traidores nesta terra. Mas como filhos fiéis de Deus, os filhos fiéis de Deus aprenderam com Jesus todos os dias que é preciso amar também os traidores. É preciso amar também aqueles que ofendem. Pastor, mas como fazer isso? Como amar traidores?
Jesus disse assim, ó, e ele amou, porque Judas era um traidor, ele chamou Judas de amigo, ele amou, e ele disse para mim e para você, aprendei de mim, aprendamos com ele, irmãos, a amar até mesmo os traidores, a sermos leais, mesmo diante de tantos traidores, os salvos, os fiéis, os filhos de Deus. Eles aprenderam a aceitar o conselho de Jesus. Aprendei de mim, aprendam comigo, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. Aprendam comigo. Esse Jesus que nós cantamos, que é o precioso Salvador, Ele está nos convidando para aprendermos com Ele. Aprendam comigo, porque Ele diz, eu sou manso e humilde de coração, e em mim vocês acharão descanso para as vossas almas. Aprendam comigo. E finalmente, meus irmãos, porque guardastes a palavra, a minha palavra, eu também guardarei vocês. Na hora da provação que está vindo, eu vou guardar vocês. Creiamos, queridos irmãos e amigos. Prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai guardar sim. Ele vai cuidar de nós, Ele vai. E eu quero terminar então com as palavras de Jesus para a irmã de Lázaro, quando Lázaro estava morto há 4 dias. Ele disse assim, olha, Marta, se você crer, você vê a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Marta, creia. Creia. Para você ver a glória de Deus, você tem que crer. Daí, creia que se você guardar a minha palavra, eu vou guardar você na hora da provação. Se você crer nisso, você vai ver a glória de Deus. A glória de Deus é manifestada para aqueles que creem na sua palavra. A glória de Deus é manifestada na vida daqueles que não duvidam. A glória de Deus é manifestada naqueles que aceitam a orientação profética. E se Ele disse para você, se você hoje decidir guardar a palavra dEle, Ele vai guardar você. Coloque Ele em prova. Coloque Deus em prova. E se você crer, colocando Deus em prova, a glória de Deus, você vai ver, vai ser revelada na sua vida. Você vai ver a mão poderosa de Deus trabalhar na sua vida. Eu gosto muito de um hino. Esse hino não é cantado pelos cantores da nossa igreja, mas eu gosto muito desse hino. O hino diz assim, ó, o início. Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Toda vez que nós somos colocados em uma prova, é uma chance, é uma oportunidade de Deus para o nosso crescimento espiritual. Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Queridos irmãos, Deus permitiu esse momento, Deus permitiu esse isolamento como uma prova, mas Deus permitiu isso para que cresçamos um pouco mais, para que cresçamos na nossa vida espiritual. Deus não permitiu isso para te afastar dele. Deus não permitiu isso para você abandonar a tua fé. Não, não é para você abandonar a igreja, não.